Toda a minha reflexão, e aqui a gente começa, né, o conteúdo, toda a minha reflexão em volta disso aí, dessa questão da solidão, primeiro que nunca gostei muito de estar sozinho, né, eu sempre tive, é estranho isso, né, eu sempre tive muita vontade de sossego, sempre gostei do meu sossego, isso para mim sempre foi importante, para desintoxicar um pouco da bagunça. O brasileiro é meio assim, né? Muita bagunça, o povo fala alto, o povo se intromete, o povo quer saber da sua vida. As pessoas acham que ficar perguntando da sua vida e ficar falando na sua cabeça, talvez acham que isso é ser simpático, que isso é ser educado. Isso é normal do brasileiro. Eu sempre senti um pouco de necessidade, cara, de me afastar um pouco, me recolher, ficar um pouco mais tranquilo, ter um pouco mais de sossego e tal. Isso para mim sempre fez bem, né? Boa noite, cara. Isso para mim sempre fez bem. Só que, por algum motivo, e hoje eu tô um pouco entendendo isso, por algum motivo eu sempre namorei, sempre tive relacionamentos longos, duradouros, que eu não gostava de ficar sozinho de tudo. Eu gostava de ter poucos amigos, eu fui entendendo isso, né? Eu gostava de ter poucos amigos, amigos confiáveis ali que eu podia contar, mas nunca fui de turma. Sabe aquelas turmas que senta no barzinho e dá tipo 20 pessoas, e aí pessoal, todo mundo é feliz, todo mundo conversa, todo mundo. Nunca gostei dessa confusão. Eu sempre fui de ter um ou dois amigos no máximo, de cada vez, né? Para determinados contextos. Tinha um amigo de jogar bola, tinha um amigo de jogar videogame, tinha um amigo de tocar guitarra, tinha um amigo de. Como eu sempre gostei de muita coisa diferente, eu precisava arrumar um amigo para cada coisa, porque era difícil ter uma pessoa, ou duas, ou três, que gostassem de fazer tudo que eu gostava, né? Então eu sempre fui compartimentando minhas amizades, assim, para algumas coisas. E nesse meio tempo eu sempre tive em relacionamento, né? Tipo, uma porrada de namoro longo e tal. E era isso, né? No final das contas, isso me fez bem. Era uma vida que eu gostava, né? De ter uma pessoa comigo, ter uns dois ou três amigos, ter a companhia para alguns programas específicos, que eu também nunca fui de gostar de muita coisa. Mas, no final das contas, era o que me fazia bem, né? E chegou, cara, num ponto que eu me peguei esse ano passado. Eu lembro de um pensamento específico que passou na cabeça. E eu queria já deixar isso aqui como um alerta para você que pode estar, às vezes, infeliz de alguma forma, ou no seu relacionamento, ou com a sua vida. Muito cuidado com as coisas que você reclama, tá? Porque muitas vezes. Fala, Tertúlio, boa noite. Muito cuidado com as coisas que você reclama, porque pode ser que elas. Deus dê um jeito de tirar elas da sua vida, sabe? As coisas das quais você está reclamando. E eu lembro muito especificamente de uma sensação. Isso, claro, né? Não é uma coisa normal e corriqueira, mas assim, momentos de muito cansaço, momentos de muito, assim, não vou chamar de desgaste só, era uma coisa um pouco a mais, assim, eu acho que hoje em dia o pessoal chama de burnout, né? E burnout virou uma expressão meio prostituída, porque qualquer coisa é burnout, mas assim, eu realmente estava numa fase bem complicada e muito cansado. E eu tinha dois agravantes, né? Três, na verdade, né? Eu me peguei um belo dia, dentro da minha rotina normal, eu levava os meninos, né, para a escola de manhã, trabalhava, né, de 8 até as 5, até as 6, dependendo do horário, dependendo do dia, dependendo da demanda. Depois dava 15 para 6, eu corria lá para pegar os meninos. Eu lembro que era essa rotina normal, eu sempre gostei muito de levar os meninos para a escola, sempre tinha cantando, se divertindo e tal, mas era muito cansativo porque era tudo muito corrido, né? E aí o meu trabalho era muito estressante porque tinha 1.000 pessoas me chamando ao mesmo tempo, apesar de ser home office, né? Você tinha uma equipe grande, muita gente chamando ao mesmo tempo, uma fonte muito grande de estresse. E aí entrou essa coisa do pedido, né? Que eu falei, cara, toma cuidado com o que você vai pedir, porque às vezes suas preces são atendidas e nem era isso que você queria, na verdade, né? Eu lembro de uma cena específica que eu estava dentro do carro, na beirada da UFV, olhando as pessoas lá fora. Um dia muito bonito. Viçosa é uma cidade que o clima é um clima bom, é um clima fresco, eu gosto. Geralmente tem sol, mas um clima mais fresco, é uma cidade alta, né? Numa serra.
o dia bonito, um monte de gente fazendo ali sua caminhada, né, no final do dia, 5:30 da tarde, ainda estava de dia e tal, e eu dentro do carro, muito cansado, muito, assim, noite mal dormida, na época, na época que eu tava bebendo muito, então assim, muito cansaço acumulado por conta de os dias que você toma uma, e no outro dia você já não tá legal, aí para descansar melhor você toma mais uma, e no outro dia isso vai se acumulando, né? O cansaço do corpo ele vai se acumulando, o cansaço do trabalho, o cansaço de um monte de coisa. O casamento já não tava aquela coisa, né? E eu lembro de eu olhando assim, falei, cara, a sensação que eu tô aqui é a de estar preso numa gaiola, de estar dentro de uma gaiola, no caso ali era o carro, né? Mas assim, imagina uma gaiola psicológica, uma gaiola figurativa, não exatamente o carro. Mas aí eu olhava para fora e falava assim, cara, eu tô me sentindo preso, cara, e olhando aquelas pessoas ali fora sendo felizes e tendo liberdade de fazer uma caminhada, de andar despreocupadamente pela vida, sabe? De curtir um dia bonito, de olhar para. E a UFV é bonita, né? A grama tá sempre bem feitinha, tudo muito bonito, tudo muito organizado e tal. E eu olhando para aquilo ali, cara, e aquela confusão assim na minha cabeça. E essa coisa do sossego, né, era uma coisa que me fazia muita falta. Eu sempre pedia muito por isso. Eu preciso de sossego, eu preciso de tempo, eu preciso de calma. Eu lembro, cara, quando eu chegava no final do dia, e aí assim que os meninos dormiam, eu ia pra academia. Então era um momento que eu gastava energia e tal. Eu lembro que eu chegava em casa, tinha dia, cara, que eu sentava assim, isso já era 10 da noite, né? Eu ia malhar 9 horas mais ou menos, de 9 às 10, 10 e pouco eu chegava. Eu sentava no sofá, cara, eu não tinha força para levantar. Não era por conta do desgaste físico em si da academia, era porque eu não tinha energia cerebral para comandar o meu corpo para andar, né, para levantar, para fazer força, levantar do sofá e ir tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Tinha dia que eu apagava no sofá e eu ia acordar tipo 1:30 da manhã assustado. Sabe quando você acorda assim, você não sabe onde você tá? Isso não era uma ou duas vezes, isso aconteceu muito, cara. Isso aconteceu muito, muito. Então, nesse contexto, eu passava na beira da UFV para ir buscar os meninos e via aquele monte de gente muito arrumadinho, muito tranquilo, caminhando calmamente pela vida, curtindo uma paisagem, curtindo um sol bonito, curtindo uma. E aquilo me dava desespero, cara. Aquilo me dava desespero. Cara, eu só queria tirar 10 minutos aqui para dar uma caminhada com calma, sem absolutamente nada acontecendo na minha vida. Claro que chegava os dias de folga, né, domingo e tal, geralmente eu fazia isso, mas não era o suficiente, porque os meninos estavam dentro de casa do domingo inteiro e eu ficava muito com eles. Então era mais um paliativo do que realmente ser uma coisa que eu ia curtir, que ia me relaxar. Na verdade era uma confusão do fim de semana inteiro e aí tinha ali uma horinha, uma hora e meia pra eu dar uma relaxada na cabeça. Então assim, eu tinha essa ânsia, eu falei, cara, eu preciso de sossego, eu preciso de sossego, eu preciso de sossego. Até que Deus olhou e falou assim, tá querendo sossego? Tá insatisfeito, né? Tá difícil? Tá ruim? Então tá bom. Pera aí então, só um minutinho, por favor. Aí estalou o dedo assim, do nada, num prazo assim, coisa de, sei lá, 35 dias, máximo 40 dias talvez. Num prazo de 40 dias eu perdi tanto o meu emprego quanto a minha família, né? Então beleza, então agora chegou o momento, é a minha hora de brilhar. Então, né, já que eu queria tanto sossego, já que tudo me incomodava, já que tudo me atrapalhava, já que tudo me deixava ansioso, tudo me deixava cansado, tudo me deixava sem paciência, tudo me deixava. A minha vida tava, eu vivia falando, cara, eu preciso disso, eu preciso de sossego, eu preciso não sei o quê. Ok, então, se vira com isso aí, meu chapa. E aí pronto, agora eu tinha sossego pra caralho. E aí eu fico pensando nessas coisas, cara. E por que eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês? Primeiro, né, muito cuidado com o que você deseja, porque muitas vezes, cara, é uma coisa que eu aprendi, isso na virada do ano especificamente, eu comecei a me dedicar muito seriamente ao catolicismo, né? Eu já flertava um pouco, já entendia algumas coisas e tal, mas assim, não praticava.
E foi a primeira coisa que eu pensei, cara, agora eu não tenho desculpa para não praticar a fé como eu acho que ela deve ser praticada, né? Eu já tinha essa ideia na cabeça. E aí realmente comecei a levar a sério, me confessei, tenho até desde então a missa todo domingo, comunhão e tal. Enfim, isso foi uma das mudanças, né, que isso me trouxe e tempo livre, né? Porque agora eu, né, nesse meio tempo de novembro, né, eu tive ainda alguns meses de salário e tal, e aí depois eu fui ficando sem nada, e aí agora que eu fui arrumar, agora no final de maio, que eu fui arrumar um outro trabalho, e nesse meio tempo, sossego, né? Eu acabei tendo que voltar para casa dos meus pais, né, com 40 anos de idade, porque não tinha como, não tinha trabalho, não tinha salário, não tinha porra nenhuma. Não tinha como ficar com o apartamento, né, bom, central, caro e tal. Então, entregamos o apartamento e eu voltei, né, para casa dos meus pais. E é basicamente isso. Agora, a minha rotina é acordar com calma, com toda a calma do mundo. Consigo fazer qualquer coisa com calma. Consigo almoçar com calma. Consigo fazer, apesar de eu, né, já ter voltado a trabalhar, um trabalho bem mais tranquilo, mas um terço do salário que eu tinha, né? Então, assim, aí a pergunta que eu às vezes me pego me fazendo assim, será que se eu soubesse que eu ia ser atendido com tanta ênfase assim, será que eu trocaria deliberadamente aquela vida que eu tinha, com aquelas confusões, com aquelas coisas, pelo que eu estou passando agora? É uma pergunta que eu ainda não consegui definir, né? Uma resposta. Mas é uma reflexão que fica aí para você. Eu queria deixar essa mensagem. Eu tô falando isso aqui e vocês vão perceber que o meu tom a partir de agora, ele não vai ser um tom de ressentimento, não vai ser um tom de reclamação, não vai ser um tom de agressividade, não vai ser um tom. Eu não virei um red pill que é contra casamentos e contra mulheres e contra não sei o quê, porque a vida é injusta, porque não sei o quê. Cara, absolutamente tudo que eu vinha plantando, né, eu estou colhendo, inclusive desejos ocultos que eu sempre falava, eu quero sossego, consegui, né? Então, assim, tenho bastante ciência de tudo isso. Na verdade, a minha função, cara, e um dos motivos do porquê eu quero voltar a fazer conteúdo é exatamente o contrário, né? Eu queria ser esse mensageiro da esperança, né? De que as coisas realmente valem a pena. Toma cuidado com o que você deseja, toma cuidado com aquilo que você acha que é o melhor para você, porque muitas vezes a gente se engana, muitas vezes. E se tem uma lição ou uma reflexão que fica aqui para você é o seguinte, cara. Tenta pensar absolutamente tudo que te incomoda hoje, absolutamente tudo pelo qual você reclama. Se isso sumisse da sua vida de forma permanente, aí beleza, você traça isso. E aí tenta traçar depois as consequências disso. Quais são as consequências de que isso aqui que está me incomodando sumisse amanhã, no estalar de dedos? Como é que seria essa vida daqui para frente? E se essa vida valeria a pena, né? É uma reflexão, né, que a gente não se faz. Porque no fundo, cara, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas, né? A gente acha que tudo vai dar certo, que tudo vai se ajeitar e tal. Eu, por exemplo, nessa minha jornada para voltar para o catolicismo, uma das coisas que eu entendi e que eu via como muito errado antigamente é exatamente a minha relação com a morte, né? Quando você começa a colocar a morte em perspectiva, assim, cara, e se por acaso eu morrer amanhã? O que eu vou estar fazendo? Se a morte chegasse aqui agora, ela ia me encontrar fazendo o quê? Ela ia me encontrar vivendo uma vida que eu tenho orgulho? Quando a gente pensa em solidão, a gente pensa muito na questão egoísta, né? Tanto no sossego quanto na solidão. O sossego é assim, cara, eu preciso de sossego para eu ficar bem. E a solidão a gente pensa assim, nossa, não tem ninguém para me fazer companhia, né? Como se o centro do mundo fosse a gente, né? E isso é uma coisa também que eu tenho tentado organizar na minha cabeça. Assim, cara, esses momentos, geralmente é antes de dormir, né? Antes de dormir é a hora que a gente, né, é a hora que vem tudo, né? É a hora que
sublima tudo que a gente não estava pensando, meio que vem tudo de uma vez, pá. E aí é difícil você mentir para você mesmo enquanto você está indo para dormir, fazendo as últimas reflexões do dia, porque os pensamentos eles vêm voltando. A solidão, cara, ela vem nesses momentos e aí eu tento o que eu tento jogar para a luz na minha cabeça, né? Cara, primeiro, né, era uma coisa que eu bradava aos quatro ventos que eu queria muito. Então agora toma e se vira com isso aí. Segundo, cara, as pessoas estão vivendo a vida delas de uma forma que, se não tem ninguém te dando atenção naquele momento ali, isso acontece muito, assim, eu não sei quantos de vocês aqui são divorciados, mas é um negócio meio estranho, cara, porque você tem já uma idade avançada, né? Vou fazer 40 anos agora em agosto, e assim, os seus amigos estão todos casados, você por acaso apareceu solteiro no mundo. É diferente, né? Então, assim, mesmo as pessoas que são seus amigos, que gostam de você, que fazem questão de te ajudar, enfim, de te acolher, elas têm outra rotina, elas têm outra vida. É você que tem tempo agora, pra caralho. E quase ninguém mais tem esse tempo todo que você tem. Então, assim, no final das contas, uma situação muito específica e é muito fácil a gente se remoer com isso no sentido assim, cara, porra, sumiu todo mundo, sabe? Pô, ninguém tá nem aí. Cara, eu chamo as pessoas pra fazer as coisas e nada. Vai chegar num ponto que, né, se você já tá nessa fase, vai chegar num ponto que você vai começar a se expor para chamar outras mulheres para sair e você vai ser rejeitado, né? Ele assim, porra, eu reclamava sei lá, quando a minha namorada, quando a minha esposa me rejeitava, ou falava que estava cansado, falava que ia dormir e tal. Agora tem que ficar, porra, toda, fazer todo esse trajeto de construir uma relação do zero, né, cara? Putz, não, dá uma preguiça e tal, que dá trabalho realmente, né? Então, assim, existe um lugar para essa solidão onde ela bate e ela dói bastante, né? Só que aí tem um outro lado de uma companhia, e isso eu demorei para entender, de uma companhia que precisa ser colocada ali da forma correta. Uma companhia que é onipresente, que é onipotente e que vai conseguir, e que inclusive já nos falou, né? Se vocês estão apreensivos, enfim, estão cheios de problemas, tragam seus problemas para mim e que eu sirva de exemplo, porque eu sou humilde e manso de coração. Não sei se é exatamente isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, quando você, mesmo sozinho, mesmo no fundo do poço, mesmo achando que o mundo está acabando, que a vida é uma merda e tal, nesses momentos de solidão que são mais agudos, né, que te dá aquela bate pesado mesmo. Esses momentos, cara, são momentos muito importantes para você se aprofundar na sua fé. Eu imagino que a maioria das pessoas, ou a imensa maioria aqui, seja cristão, né? Eu não sei muito bem como é que seria certos rituais dentro das denominações protestantes, mas a gente, como católico, a gente tem o terço, por exemplo. Né? O terço é uma coisa que, a partir do momento que eu me confessei no dia 31 de dezembro e decidi levar o catolicismo a sério, eu comecei a fazer um intensivo de terço, eu nem sabia rezar o terço. Foi uma prática que me ajudou muito, porque o terço, além dele ser uma oração longa, né, de dar uns 20 e poucos minutos, e muito repetitiva, ou seja, você fica repetindo a mesma coisa, isso traz uma sensação de humildade, né, como se você tivesse como uma criança aos pés de uma mãe pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo para que ela interceda junto a Deus, né? Então essa é a mecânica do terço, mais ou menos. E eu já vi, inclusive, uma declaração do Ítalo Marcilli, né, onde ele falava que quando ele começou com a vida intelectual, boa parte da humildade que ele acabou tendo, mesmo estudando muito e ficando mais inteligente, entendendo certas coisas e tal, foi por conta do terço, exatamente por ser um negócio muito simples, muito objetivo, repetitivo, bobo até, né, em termos da mecânica em si, é uma mecânica boba, assim, uma coisa que é fácil de fazer. Então, assim, essas práticas que nos colocam no lugar certo, ou seja, no local de humildade, no local de
mostrar como nós somos pequenos, como nós somos porra nenhuma, na verdade, né? Sendo bem honesto, essa é a palavra. Como a gente não é porra nenhuma e a gente, se a gente descuidar disso, cara, a gente vai achando que a gente é alguma coisa, né? Alguns mais, outros menos, né? Algumas pessoas têm mais essa vaidade, né? Mais facilidade para essa vaidade. Eu, por exemplo, era uma pessoa dessa, né? Então, precisa ter alguma prática espiritual de rotina, alguma prática de oração. Eu tenho um aplicativo que eu acordo de manhã, todo dia tem as orações lá para eu fazer. É a primeira coisa que eu faço. Eu nem levanto da cama, o despertador toca, eu já pego, faço minhas orações. Depois no meio da tarde tem outras orações. E aí eu tô até meio displicente com o texto, mas geralmente à noite, agora é a hora que eu gosto de rezar o texto, que é a hora de dormir e tal. Então assim, cara, esse tipo de prática vai te dando um certo conforto de que você não está sozinho. Então é muito importante, nesses momentos de solidão, que você consiga olhar para cima, se ajoelhar, olhar para cima e se entregar no colo daquele que é onipotente, porra. Você é uma pessoa que é onipotente, que está disponível para você, que te ama e que entregou a vida por você. Por que a gente vai recusar isso, né? Por que a gente não vai usar isso a nosso favor? Então, assim, essas descobertas, essas reflexões, essas coisas foram mudanças de chave muito importantes para mim. E eu tava pensando nisso, né, como um conteúdo, mas assim, cara, aproveitar que hoje é Dia dos Namorados, talvez tenha gente aí que tá sozinho, que tá meio abandonado, ou às vezes até que brigou com a esposa, ou brigou com a namorada esses dias, tá um clima de merda e tal. Tenta pensar um pouco nisso daí, cara. Faça de tudo para que a sua solidão não seja uma solidão forçada, como acabou acontecendo comigo, porque eu te falo que não é legal. Não é legal, tá? E aí depois, é claro, né, existe vida depois disso aí, a gente vai se recompondo, enfim, a gente tem... Eu tô separando algumas coisas para estudar no fim de semana aqui, então assim, tempo não falta agora, né? Tempo não tá faltando. Mas assim, acho que esse é o recado, esse é isso que eu queria trazer. Dá uma refletida sobre a questão do sossego, o quanto você ama realmente o sossego, o quanto, se você retirasse todas as fontes de coisas que te atrapalham o sossego de forma permanente, se ia resolver seu problema ou ia causar mais problema. E quando você se sentir sozinho, mesmo estando casado, acontece muito, né? Quando você se sentir sozinho, tenta lembrar daquele que te ama desde o início dos tempos e que vai te amar até o final. E o quanto é importante que um ser onipotente esteja de braços abertos para te receber na hora que você precisar. Beleza? Eu acho que é isso. Isso aqui vai para as outras plataformas, vai para o podcast e tal, e agora eu vou ver se eu consigo me organizar certinho para produzir bastante, inclusive no Substack, né? O Substack é um lugar que é uma rede social de texto, então assim, eu gosto muito de escrever porque eu apago as luzes, boto só a luminária aqui, vou escrevendo e para mim é legal. Eu falei, boa noite, cara. Para mim é legal porque rende, né? Eu sinto que rende. Para gravar vídeo é mais difícil porque, porra, você precisa fazer barba, arrumar cabelo, não sei o que, blá, 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 para não ficar com cara de anteontem, né? Tipo essa que eu tô agora. Mas assim, o texto é mais fácil de desembolar, eu gosto de escrever, então assim, para mim é legal. Então vou começar a produzir agora sem parar, né? Vou ver se eu faço num ritmo que eu consigo fazer sem parar, mesmo que seja pouco, né? Mesmo que seja algo abaixo do que eu gostaria, mas constante, porque eu preciso, né? É terapêutico, no final das contas, acaba me ajudando também. Então é isso, cara. Você chegou, já tô terminando. Depois assiste aí, eu vou botar no podcast depois. Assiste aí depois, que eu acho que pode ser útil essa missão nova aqui de ser um mensageiro da esperança aqui, né, para algumas pessoas.